Olá, alunos, nono ano, Centro de Educação Jorge Alberto, professor Gabriel de Física. Bom, pessoal, estamos de volta, né? Depois desse recesso. Vamos lá. Hoje a gente vai iniciar o módulo 3, tá? Eu pego aí o módulo 3, página 192, né? Capítulo 7, as leis de Newton, trabalho e energia mecânica. Aí, vamos lá para a página 194, a gente vai começar a tratar sobre forças, né? Nessa aula de hoje, aqui, pelo menos na página 194, a gente vai ver alguns conceitos que a gente já viu no início do ano, né? De grandeza escalar, grandeza vetorial. E na página 195, ele vai tratar um pouco sobre o vetor. A gente também já viu. Vamos lá. Página 194, forças e movimentos. A aplicação de forças está presente em inúmeras situações do nosso cotidiano, como nas práticas de esportes, brincadeiras, entre outras atividades. Ao puxar a corda para tentar vencer o cabo de guerra, as crianças da fotografia aplicam força na corda. Que, né, as crianças brincando de cabo de guerra, vocês já brincaram, né? Os trabalhadores que movimentam carrinho de mão, carregado, exercem força sobre ele. E o atleta atleta de arremesso de peso, aplica força sobre a esfera para arremessá-la o mais longe possível. Tá aqui o trabalhador empurrando seu carrinho de mão, o atleta, né, do arremesso de peso. Em todas as situações apresentadas, temos a ação de forças. Quando uma força age sobre um corpo, ela pode causar deformação no corpo, como alongar ou comprimir uma mola, ou alterar sua velocidade, fazendo que ele mude seu estado de repouso ou de movimento. A força é a causa da aceleração dos corpos. A gente vai ver essa relação de força com aceleração lá mais para frente, tá? A gente falar de leis de Newton. Antes de continuar o estudo sobre as forças, é necessário entender um pouco a respeito das representações das grandezas físicas, né? Essa parte que a gente já viu, né? Aqui ele está falando de grandeza escalar, né? Existem grandezas físicas que podem ser representadas somente por um valor numérico e uma unidade medida, né? A definição que a gente viu lá no início do ano, por exemplo, 10 horas, 30 graus Celsius, né? E aqui grandezas vetoriais, né? Que além do valor numérico e sua unidade medida, possuem direção e sentido. Elas são chamadas grandezas vetoriais. A força é uma grandeza vetorial, assim como a velocidade, a aceleração e o deslocamento. Tá? Então aqui não tem nenhuma novidade para a gente. Então vamos lá. 395. Observe os exemplos abaixo. Nessa situação, são destacadas duas forças que estão sendo aplicadas na mesma direção, né? Direção horizontal, vertical, né? E o sentido é lá para onde a seta está apontada, né? Aqui, nesse caso, é da esquerda para a direita, né? Setinha apontando para a direita. E aqui na B, né? As duas forças estão na mesma direção, né? As duas na horizontal, mas sentidos opostos, né? Aqui a azul está da esquerda para a direita e a vermelha está da direita para a esquerda. É possível perceber, pelos exemplos acima, que a força possui direção e sentido, mas a força também possui intensidade. Para entender, vamos ilustrar esses exemplos com números. E aqui esse quadrinho, né, tá dizendo a unidade de força, né? A unidade de força no SI se chama Newton, tá? Representada pela letra N. Tá aqui no letra N maiúsculo, tá? Então vamos lá.
Considere que o indivíduo 1 está aplicando uma força de 60 newtons, tá? 60 N. O indivíduo 1 aqui é o maior, sobre a caixa. E o indivíduo 2 aplicando uma força de 40 newtons. Tá? Então, o menorzinho aqui, o mais magrelinho, está aplicando 40 newtons. Tá? Serve para as duas situações, tanto na A, tanto na B. O 1 está aplicando 60 e o 2, 40. Vamos ver a situação A. Que as duas forças estão sendo aplicadas na mesma direção e sentido. Observe que F1 e F2 têm a mesma direção e sentido. Nesse caso, deve somar suas intensidades. O resultado da ação de duas ou mais forças sobre um corpo é chamado de força resultante, né? Que é F com esse Rzinho aqui embaixo. Então, para essa situação, temos a seguinte equação. Força resultante é igual a força 1 mais força 2. Tá? As duas na mesma direção, no mesmo sentido, soma-se as forças. Já que na situação B, né? Força mesma direção, né? Sentidos opostos. Nesse caso, o valor da força resultante é dado pela diferença entre as intensidades das forças, né? Aplicada sobre a caixa. Então, para essa situação, temos a equação força resultante é igual a F1 menos F2, né? Se adotarmos um referencial como orientação da esquerda para a direita e a força resultante for nesse mesmo sentido, seu sinal será positivo, né? Aqui tá, eu falei lá no início do ano, né? O sentido também serve para determinar, né, o sinal de positivo ou negativo. A gente toma uma referência, né? Por exemplo, eu usei lá o plano cartesiano, né? Que é o eixo x e y, perdão, x e y, né? Para a direita e para cima é positivo, para baixo e para a esquerda é negativo. Esse é o padrão, tá, pessoal? Esse é o padrão que é adotado. É igual que está aqui no livro, né? Para a direita está sendo positivo e para a esquerda sendo negativo. Eu estou fazendo assim, acho que no vídeo está dando. Vocês vão ver ao contrário, tá? Quer dizer, aqui é a minha esquerda e para cá é a minha direita. Aí aqui é a situação B, né? Força resultante 10 newtons, positivo, né? Adotando aqui para a direita. E no caso, a força resultante é da direita para a esquerda, né? Seu sinal será negativo, menos 10 newtons, né? A gente já sabe que o mais e o menos aqui, né? Quando a gente estuda grandezas vetoriais, né? Tem relação ao sentido da grandeza, né? No caso aqui, a força. Dessa maneira, após definido o referencial, as forças que estiverem no sentido do referencial terão sinal positivo e as que estiverem no sentido contrário, sinal negativo. Aqui tem esses dois exercícios, né? Se vocês quiserem dar uma pausada no vídeo, tentar fazer, tá? Então vamos lá. Calcule a intensidade da força resultante nas situações A e B, né? Então, na situação A, somatória das forças, né? Força resultante é força 1 mais F2. Força 1 é 60, mais força 2 é 40. 60 mais 40, 100 newtons. Então, a força resultante é 100 newtons. Já na situação B, força resultante é F1 menos F2. F1 é 60, F2 é 40. Força resultante, 20 newtons. Os corpos são acelerados no mesmo sentido da força resultante. Dessa maneira, na situação A, o movimento da caixa ocorre da esquerda para a direita, né? Tá aplicando, tá empurrando a caixa lá, né? Então a caixa vai para o sentido da força, né? Você empurra uma coisa, ela vai para frente. E na B, né? Qual o sentido, né? Um tá empurrando para lá, o outro tá empurrando para cá. Nesse caso, né?
um é mais forte que o 2, então um consegue empurrar a caixa, né, da esquerda para a direita, né? A força dele é maior do que o do outro. Então ele empurra a caixa para o lado de lá. Mais ou menos a situação do cabo de guerra, né? Então, o cabo de guerra, ao invés de empurrar, você puxa, né? Quem é mais forte, né? O lado mais forte, puxa o cabo para o seu lado. Né? Então é isso, tá? A aula de hoje vai ficando por aqui. Essa parte desse conceito inicial aí de força. Aí na próxima aula eu vou falar de força de atrito, mas eu vou deixar uma aula só para ela, porque tem alguns detalhezinhos a mais que eu vou dar para vocês, tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. Tchau.